o eterno e precioso nome de Jesus Cristo, o Salvador. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Agradecemos a Deus por ter concedido a todos nós uma noite de sono tranquilo, debaixo da sua proteção. E agradecemos também por esse dia que Ele nos oferece para estarmos na sua presença, porque ao despertarmos todos os dias pela manhã, já estamos na presença de Deus. O olhar de Deus já está sobre cada um de nós. Cada uma de nossas vidas passam a ser vistas por Deus. A Ele seja toda a glória, porque o seu poder é infinito e a sua graça nos basta. O seu poder nos recolhe e nos salva. E nesta manhã estamos aqui com um propósito único de apropriarmos a bendita e poderosa palavra de Deus aos nossos corações. E a sua vida nesta manhã seja abençoada por esta palavra, porque esta palavra é uma palavra abençoadora. A palavra de Deus é uma palavra que abençoa. A palavra de Deus é uma palavra que liberta o homem. A palavra de Deus é luz e entra na vida das pessoas que vivem em treva, na perdição. A palavra de Deus ela é gloriosa. E é um prazer para nós nesta manhã podermos estar aqui para fazermos menção desta palavra, anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. E esta salvação para a nossa vida é um projeto de Deus para nos resgatar do pecado. Essa salvação que vem da parte de Deus para a nossa vida é um plano de Deus para resgatar o homem caído no pecado, desde lá do jardim do Éden, há muitos anos atrás, onde ali o homem caiu. E hoje, a natureza humana, o homem, encontra-se caído diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso, Deus é amor, e Ele planejou resgatar o homem, Ele planejou salvar o homem dos seus pecados, conduzir-nos a uma comunhão com Deus. E nesta manhã, estamos aqui nesse propósito de anunciar esta gloriosa salvação a todos vocês. Pode ser que alguns já conheçam esse plano de salvação de Deus para nossas vidas, mas possa ser que ainda existam outros que não conheçam ainda esse plano bendito de salvação para a nossa vida. E nesta manhã eu quero trazer um texto bíblico para a alegria do nosso coração. Eu quero ler a Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, onde aqui nós vamos encontrar um texto que vai nos falar exatamente desse propósito de Deus para a nossa vida. E ele se encontra no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 12 em diante. Aqui nós vamos ver o plano de Deus através da sua graça salvadora. Quero nesta manhã falar acerca da graça de Deus. A graça que salva, que renova, que restaura. A graça de Deus que encontra o homem e pode salvá-lo. O texto desta manhã que eu vou ler, ele vai falar que através de um homem que pecou, veio o pecado ao mundo e a morte entrou com o pecado através da falha desse homem. Mas o texto também vai dizer o seguinte: ela vai dizer que assim como
pelo pecado de um homem que contaminou e corrompeu todos os homens, a graça salvadora de Deus também veio a este mundo através de um homem. Se pelo pecado de um entrou a condenação nesta terra, se pelo pecado de um entrou o pecado sobre a terra, pela presença de um outro homem, também veio a salvação de Deus para todos os homens. Porque a Bíblia Sagrada diz que aonde abundou o pecado, aonde o pecado é abundante, aonde o pecado é muito, aonde o pecado é forte, a Bíblia Sagrada diz que a graça de Deus superabundou. Isso quer dizer que a graça de Deus, ela está em nosso meio em maior abundância do que o pecado. O pecado pode ser muito, pode ser bastante, pode ser em multidões. No entanto, a graça salvadora de Deus, ela é muito maior, ela é superabundante, porque onde reinou o pecado, a graça de Deus veio para desfazer esse reinado do pecado. Ela veio para ser maior do que a força desse pecado na vida do homem. O pecado da vida do homem afasta ele de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele é a graça de Deus. E Ele vem trazer o homem para perto de Deus outra vez. O texto que eu vou ler vai falar exatamente sobre essa situação. Ouça a leitura da Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz assim: porque, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas não é assim. O dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais pela graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. E não foi assim o dom como a ofensa. O dom do perdão de Deus é maior do que a culpa dos nossos pecados. Por isso o apóstolo Paulo escreve esse texto aqui. O dom do perdão de Deus é maior do que a ofensa do homem. Deus é o Deus ofendido e o homem é a sua criatura que o ofendeu. Mas o Deus ofendido, Ele espalha a sua graça, Ele derrama essa graça que é maior do que o pecado. Continuando a leitura. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais a graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só homem, que é Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Mas pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, para que o pecado fosse feito conhecido. Mas aonde o pecado ficou sendo conhecido, praticado e realizado pelos homens, tornando a terra cheia e abundante de pecado, a Bíblia também diz que superabundou a graça de Deus, porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça
para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Esta é a palavra que nesta manhã eu desejo trazer para a meditação dos nossos amigos, dos ouvintes, que nesta manhã se encontram ao alcance da nossa vez, da nossa voz, através desse som. Que o Senhor Deus possa entrar no seu coração. Quando nós queremos entender o que é a graça de Deus, e nós procuramos no dicionário Aurélio o significado da palavra graça, ela tem um significado de clemência, de misericórdia, de perdão. É de alguém que está sendo julgado para ser condenado, mas de repente o júri ali presente para condenar aquela pessoa descobre que ele não tem uma falta suficiente para ser condenado. Então o júri usa de clemência e o absolve daquelas acusações. O que eu quero dizer com isso é que o pecado na vida do homem nos apresenta diante de Deus como pessoas condenáveis, como as pessoas condenadas, porque o pecado condena o homem, e quanto mais tempo o homem vive uma vida pecaminosa, uma vida longe de Deus, praticando os erros desta vida, a sua vida está debaixo de juízo. Assim, a graça de Deus, ela traz para o homem a misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta ao seu filho na fé, chamado Tito, lá no capítulo 2, no versículo 11, Paulo diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Portanto, a partir desse texto, podemos concluir que a graça de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus se move em favor dos homens, se move em favor da criatura caída. O amor de Deus, a sua misericórdia e o seu favor, ela se move ao encontro do homem para resgatá-lo, e concede-lhe perdão, e concede-lhe a salvação e a sua graça. Ao falar sobre graça ainda nesta manhã, eu quero dizer que existe pelo menos 3 significados para a palavra graça. E a primeira palavra, ela significa beleza, a beleza da natureza, a beleza de um céu estrelado, a beleza de uma noite enluarada, e por assim diante. A palavra graça significa esse tipo de beleza. O segundo tipo de beleza que a graça significa é o sobrenome de uma pessoa. Alguém pode ter o nome de Maria das Graças, também significa, graça significa um sobrenome de alguém. No entanto, há uma terceira significado para a palavra graça, e ela significa favor e benefícios. E é sobre esse terceiro significado da palavra graça, que significa favor e benefícios, é que nesta manhã eu quero pregar esta palavra de Deus. O que significa graça, segundo a Bíblia Sagrada? Ela significa o favor pessoal de Deus. Ela significa o favor de Deus nos concedendo a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia. Graça, ela gera felicidade no coração daquelas pessoas que recebem.
porque a graça de Deus favorece a pessoa. A graça de Deus, ela é perdoadora. Quando ela entra na vida da pessoa, ela retira a culpa do pecado, ela retira a mancha do pecado, ela retira a culpa do pecado que está sobre a vida do homem. Agora, quando Deus olha para o homem que recebe a sua graça salvadora, Ele olha para esse homem como uma pessoa perdoada por seus pecados, porque Jesus Cristo veio revelar a graça de Deus. Jesus Cristo veio sendo Ele mesmo a graça de Deus. E aquele que recebe a Jesus Cristo na sua vida está recebendo a graça de Deus na sua vida. Do mesmo modo, aquele que recebe essa graça de Deus recebe a salvação de Deus em sua vida, recebe a Jesus Cristo na sua vida. E a Bíblia diz que sem essa salvação que há em Jesus Cristo, que só pode ser encontrada em Jesus Cristo, que nos é oferecido em Jesus Cristo por Deus mesmo, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai eterno. Sem Jesus Cristo em nossa vida, o homem não conhecerá o perdão dos seus pecados, o homem não conhecerá uma comunhão com Deus, o homem não conhecerá o retorno para Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que reconduz o homem de novo ao seu Deus. Ele é o caminho verdadeiro para que o homem possa de novo voltar-se para Deus. Às vezes o homem tem olhado para esse céu imenso, glorioso e lindo, imaginado Deus, mas ele ainda assim não pode ter um encontro pessoal com o seu Deus, por mais que ele olhe para o universo, por mais que ele olhe para o céu. A salvação de Deus ainda está sobre essa terra para você, para mim. É preciso olhar para o Cordeiro de Deus, é preciso olhar para Jesus aqui enquanto vivemos, é preciso olhar para Ele, porque olhando para Ele, nós veremos nele a salvação resplendida, nós veremos nele o resplendor da salvação para a nossa vida. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não nos deixou só, Deus não nos abandonou em nossos pecados. A Bíblia, como nós lemos aqui, nos diz que o pecado entrou neste mundo, e quando ele entrou neste mundo, ele trouxe com ele a morte. Por isso todos os homens morrem, por isso muitos morreram, por causa do pecado que reina nesse mundo, por causa da morte que reina nesse mundo. Mas a Bíblia também diz, as próprias palavras de Jesus, quando ele afirma que ele veio para desfazer todas as obras, todo o poder, toda a força do pecado na vida do homem. Você precisa olhar para Jesus no dia de hoje. Você precisa olhar para o Cordeiro de Deus. Ele já não está mais ali dependurado na cruz do Calvário, onde foi crucificado pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados dos homens. Eu digo isso no sentido geral. Jesus morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade, por todas as gerações de todos os séculos, desde o primeiro século até este século de hoje que estamos vivendo. Jesus morreu por nossos pecados. Jesus padeceu na cruz do Calvário e ele derramou o seu sangue, e o seu sangue tem poder para lavar a nossa alma, para purificar-nos de toda a mancha do pecado, de nos libertar do poder das trevas. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário não foi em vão. Ele é um sangue poderoso que tem o poder para libertar o homem das garras do pecado, das garras de Satanás, do poder e da influência do pecado neste mundo. Só em Jesus e na sua obra vicária sobre a cruz do Calvário, o homem encontra a redenção da sua alma, o homem encontra a redenção para a sua vida, o homem encontra de novo um caminho para encontrar-se com o seu Deus, porque o homem vive afastado do seu Criador desde o pecado lá do Gênesis, desde o Éden, desde que o primeiro homem pecou. E o nome desse homem é Adão.
desde que Adão pecou no Éden. Toda a geração dos homens que vieram após ele estão debaixo do pecado. Mas nós lemos aqui que por um pecado de um homem, que é esse Adão, entrou a morte, os juízos e a condenação. Isso quer dizer que o homem, em todo o seu tempo, ele tem vivido sob o juízo de Deus. Que a qualquer momento em que o Senhor aparecer nas nuvens, em que o Senhor Deus voltar e instalar o seu juízo sobre a face da terra, os homens estão numa situação séria, porque não entregaram a sua vida nas mãos daquele que pode salvá-lo do juízo eterno de Deus. É preciso pensar nisso para a sua vida. É preciso pensar nisso para o seu dia de amanhã. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz sob juízo e sob condenação eterna. Mas a Bíblia Sagrada também nos diz que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi um sacrifício eterno que Deus aceitou, para que através do sacrifício dele ali na cruz do Calvário, nós pudéssemos ser salvos do juízo e da condenação. Agora já não somos mais filhos da condenação, já não estamos mais debaixo do juízo de Deus, estamos debaixo da graça salvadora de Deus. Seremos salvos pela sua graça, seremos salvos pela sua misericórdia. A Bíblia diz que não há um só homem sobre a face da terra que não tenha pecado. Todos pecaram. Está escrito em Romanos. Não há um só homem que não tenha pecado. Todos pecaram. E por isso, todos estão destituídos da graça de Deus. Todos estão afastados da presença de Deus e não há nada que ele possa fazer por si mesmo que possa aproximá-lo de Deus. Ele não pode fazer uma grande obra e querer justificar-se com ela. Ele não pode fazer um grande feito beneficente, ajudando milhares de pessoas, e depois que ele apresentasse a Deus dizendo que fez esta grande obra e que ajudou milhares de pessoas, porque obras não salvarão o homem no dia do juízo final. O homem pode ser de uma extrema bondade que não se pode contar, mas a sua bondade não pode salvá-lo no dia do juízo final. O homem pode ter a melhor religião deste mundo e dizer para Deus que pertence a essa religião, que é fiel a ela, que segue os seus preceitos, mas religião alguma salvará o homem do juízo final. Não há nada que possa salvar o homem da condenação que o pecado o colocou. Porque todos estão destituídos, todos estão afastados. Então, a pergunta que surge é esta: se o homem não pode salvar-se pela melhor religião do mundo, se o homem não pode salvar-se pelas melhores obras que ele faz, se o homem não pode salvar-se pela grandeza da bondade do seu coração, como pode o homem salvar-se, então, no dia do juízo de Deus? Só existe uma maneira, através de Jesus Cristo. Jesus não é religião, Jesus não é boas obras, Jesus é a graça de Deus que se manifestou neste mundo, é a revelação de Deus lá de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus é esta graça, esse grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus, é o próprio Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne
porque lá no livro de Hebreus está escrito dizendo que nos tempos antigos Deus falou aos homens através dos profetas, através de sonhos, através de visões. Mas nos últimos dias, ou seja, nos tempos nossos, Jesus falou, Deus falou aos homens pessoalmente. Agora não é mais pelos profetas, não é mais pelas visões. Agora Deus fala a cada um de nós através da sua própria palavra encarnada, através da sua própria palavra revelada, a base da sua própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. Este é o mistério da salvação, este é o mistério do plano de Deus para resgatar a nossa vida, porque os homens não ouviram os profetas, não seguiram os sonhos que Deus deu para eles. Então Deus enviou o seu próprio Filho em pessoa, Deus enviou o seu próprio Filho em carne, em sangue, para habitar entre nós, para habitar entre os homens e ser a palavra salvadora de Deus, a revelação de Deus para a nossa vida. Só pela graça de Deus o homem pode ser salvo. Você precisa conhecer melhor acerca dessa graça de Deus. Você precisa saber que Deus ama cada um de nós. E não importa como você tem vivido, não importa como tem sido a sua vida, o que importa para você, o que importa para Deus, é que você olhe para Jesus. O que importa para Deus é que você olhe para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que purifica o homem dos seus pecados, que o liberta da condenação eterna e que o apresenta a Deus como homem agora que recebeu esta promessa de Deus em sua vida. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Salvador. Agora, estamos falando nesta manhã sobre a graça de Deus. E quando pensamos que será através dessa maravilhosa graça de Deus que seremos salvos, então nós podemos e devemos entender que é necessário que nós tenhamos que possuir em nossa vida essa graça de Deus cada vez mais. O homem precisa se revestir cada vez mais dessa graça de Deus, se aproximar cada vez mais dessa graça de Deus que é Cristo Jesus. É essa graça de Deus que nos faz regressar à comunhão com Deus. É essa graça de Deus que nos faz regressar à presença de Deus. E a mensagem da graça de Deus, ela é uma mensagem alegre, festiva, renovadora, acolhedora. Quero lembrar apenas a todos, finalizando já as minhas palavras desta manhã, eu quero lembrar apenas a todos que a graça de Deus é uma dádiva de Deus para a nossa vida. É um presente. Dádiva é um presente. Então a graça de Deus é um presente de Deus para a nossa vida. Nós não merecíamos a graça de Deus em nossa vida, mas Deus se compadeceu da nossa incapacidade e decidiu nos dar a sua graça para nos salvar. A graça de Deus também, ela nos revela que Deus se coloca ao lado da sua humanidade. Ou melhor, Deus se coloca ao lado da humanidade, ao lado dos homens. Isso significa que o homem não está só. Isso significa que o homem tem sobre si o olhar e o cuidado de Deus, e sobre o homem tem uma preciosa promessa de perdão dos seus pecados, de salvação da sua alma, e uma promessa de um dia ir morar no céu com Jesus. A graça de Deus se coloca ao nosso lado, meus amigos.
para nos ajudar a avançar na nossa vida de cristão, para nos fazer triunfar, vencer e acertar e recomeçar uma nova vida com Deus agora, com segurança. A graça de Deus espera por você nessa manhã. Jesus espera por você nesta manhã, no dia de hoje. Se você está desviado da casa do Senhor, este é o dia de você voltar para a casa do Pai. Se você está desviado, afastado da presença do seu Deus, esse é o dia de você reconciliar-se com Ele. Se você refletir bem acerca dessa palavra da graça que eu falei nesta manhã, você poderá conquistar a salvação para a sua vida. Porque a graça de Deus, ela é uma graça atual, ela é eficaz, ela não é ultrapassada, ela não é para o dia de ontem. A graça de Deus é para hoje, para amanhã e para sempre. Por isso, a graça de Deus, ela é mais do que atual, ela é atualíssima. E todo dia, enquanto houver vida, a graça de Deus estará presente como a sua mensagem acolhedora, com a sua mensagem convidando os homens para encontrar-se com o seu Deus e o seu Criador. Que você possa nessa manhã dar crédito a essa pregação, que você possa nessa manhã dar crédito a esta mensagem da graça de Deus, e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vocês todos possam ter um dia abençoado, serem guardados e livrados de todo o mal, e que suas famílias, seus lares também sejam abençoados com a graça de Deus, e que a salvação de Deus possa entrar na sua vida no dia de hoje, e através de você entrar na sua casa, na sua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.